Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo a mais um momentinho que nós estaremos aqui meditando da gloriosa palavra do Senhor. Você que ainda não é inscrito em nosso canal Firmes na Fé, tá esperando o quê, minha gente? Se inscreve, ative o sininho das notificações, porque assim você será notificado todas as vezes em que postarmos um vídeo. Deixa o teu joinha, o teu comentário, mas muito mais do que isso, como eu sempre digo, compartilhe esse link. Vamos evangelizar, vamos nos apressar em fazer o ID do Senhor, né? Levar as boas novas do Senhor àqueles que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo. Hoje eu estou me sentindo aqui um verdadeiro ipê amarelo, quando ele está, né, na sua Florença, que é lindo de se ver, aquele ipê todo amarelo. É um look lá da GM Fashion, que fica situado na Avenida Amazonas, 3.340, no bairro Planalto, em Nova Serrana. Você de Nova Serrana e região, corra lá e adquire o seu link e sinta-se maravilhada como eu estou me sentindo no dia de hoje. Mas que saudades, que vontade de ir para o céu. Como é bom a gente acordar e logo pela manhã ter a certeza, fluir dentro de nós a alegria da salvação. E o que faz isso é o Evangelho de Cristo que chega até nós e faz fluir dentro de nós um manancial de águas vivas. Irmãos, hoje a nossa leitura fica no Santo Evangelho segundo escreveu João, ainda no capítulo de número 6, a partir do versículo de número 16, que nos diz o seguinte: Jesus anda sobre o mar. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro e ainda Jesus não tinha vindo ter com eles. E o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estadios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: sou eu, não temas. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Amém? Que texto lindo, né? É de nos trazer uma reflexão profunda no dia a dia das nossas vidas. Irmãos, aqui, né, após a multiplicação dos peixes, Jesus ele se retira a sós para estar a sós com o Pai, para poder ir orar ao Pai. E por diversas vezes nos evangelhos nós vamos ver Jesus fazendo isso, se retirando para poder ir ter a sós com o Pai. O que não é diferente nas nossas vidas, porque muitas e muitas vezes, e que bom seria se todas as horas do dia a gente pudesse tirar esse período de tempo e estar a sós com o Pai, não é verdade? Mas devido à correria, muitas vezes nos esquecemos disso, mas aqui o Evangelho nos dá um exemplo muito grande que devemos trazer para o nosso dia a dia, de tirar um período a sós com o Pai. Vai dizer que os discípulos, né? E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro e ainda Jesus não tinha vindo ter com eles. Mas o que acontece no versículo seguinte diz que o mar se levantou porque um grande vento assoprava. E vai dizer ali que os discípulos, eles tendo navegado uns 25 ou 30 estadios, viram Jesus. Ou seja, desde a tarde até a noite já tinha passado muitas horas e os discípulos tinham navegado em alto mar apenas 5 ou 6 quilômetros. E se tratava ali que existiam discípulos ali experientes em navegação.
Mas devido, o mar se levantar, devido à ventania, devido ao vendaval, eles não conseguiram ter sucesso avante mar afora, na sua navegação. O que quer dizer isso? Aleluia, oh aleluia, 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 aleluia. Oh, não quer dizer porque a gente tem experiência em uma coisa, não quer dizer que vamos enfrentar dificuldade nisso, não. Muito pelo contrário, ainda que temos experiências em certos assuntos, em certas coisas, muitas vezes o vento assopra e a dificuldade ela vem. Mas vai dizer que é no meio dessa ventania, no meio desse açoite ali do mar sobre o barco, que eles avistaram Jesus. Porque além de Jesus ter tirado um tempo para estar a sós com o Pai, Jesus também deixou os discípulos a sós para pensar, porque os discípulos estavam com o coração endurecido em relação a Jesus, porque depois da multiplicação dos pães, Jesus, sabendo que o povo queria arrebatá-lo para fazê-lo rei, Jesus separa-se a sós para ir ter com o Pai, porque não era esse o propósito de Jesus aqui na terra. Oh, aleluia! E os discípulos acharam que após isso, que Jesus ia ser honrado com isso, ia dar um posto para Jesus grandioso com isso, mas não era esse o propósito de Jesus aqui. E o que acontece? Após esse período de pensamento, o mar se revolta e eles avistam Jesus. E vai dizer que, e tendo navegado uns 25 ou 30 estadios, viram Jesus andando sobre o mar. Aproximando-se do barco, temeram. Quando eles avistaram Jesus andando sobre o mar, Jesus ali estava mostrando a sua divindade, porque somente Deus é que anda sobre as águas. O que é que o livro de Jó vai nos dizer no capítulo 9, versículo de número 8? Que sozinho este estende os céus e anda sobre os altos do mar. Somente Deus é quem anda sobre as águas. Somente Deus é quem tem essa autoridade, pois foi Ele quem tudo formou e Ele tem controle de tudo. Ei, não importa qual seja a situação com que você tem passado, talvez é uma situação com que você já tem estratégia, que você já conhece. Talvez é algo que você tirava de letra, assim como alguns dos discípulos ali que navegavam tiravam de letra esse ato da navegação, mas houve ali um vento que impediram de ir a fundo, e talvez esse vento tenha te impedido também de navegar mar afora naquilo que você já conhece. Mas creia que será nesse vento que você verá o sobrenatural de Deus chegando na sua vida. Abra o seu coração, porque no meio dessa tempestade você viverá o sobrenatural de Deus. Talvez você também esteja com o coração endurecido, assim como os discípulos estavam com o coração endurecido. Mas será nesse algo tremendo e nesse sobrenatural na sua vida que você verá a grande mão de Deus te sustentando. E assim como os discípulos, após Jesus entrar no barco, os discípulos chegaram em terra seca. Para onde iram? Chegaram sã e salvo à terra seca. Você também chegará sã e salvo à terra com que você tem buscado, nesse algo que você tem buscado. E vai ser nisso que de boa mente você vai receber Jesus, assim como os discípulos receberam. Porque no último versículo que nós lemos diz o seguinte: então eles de boa mente o receberam e logo chegaram
E logo chegou à terra para onde iam. Não se preocupe, porque com Jesus no barco, ainda que o mar se levante e se revolte e açoita de um lado para o outro, com Jesus no barco, Ele dará ordem: aquieta-te mar, cala-te vento, e você chegará firme na terra para onde você irá. Amém. Deus abençoe, um forte abraço.